Olá, meus queridos, estamos aqui de volta para darmos continuidade às nossas aulas. Para quem não fez a revista número 1, e mesmo você que já fez, também fica aí o convite. Você não vai perder nada, com certeza vai relembrar, vai reforçar o que você já aprendeu. O nosso professor Daniel, o presbítero Daniel, deu a primeira, a segunda, e eu hoje quero dar a terceira aula para vocês, que é sobre a Trindade. O texto básico é esse daí, de Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 14. Depois você pode ler com calma esse texto. É um texto um pouco longo, mas ele está embasando aqui também, dentre outros textos que nós vamos ver à medida da lição, ele embasa esse tema, doutrina da Trindade. Então vamos lá. Na nossa introdução, nós afirmamos aqui, estamos mostrando para vocês que há 3 pessoas na deidade. E isso é tranquilo para você que nasceu aqui no Brasil. O Brasil é um país cristão e todos nós somos inseridos nesse contexto e não temos dificuldade. Já ouvimos sobre isso. O Deus cristão, o Deus das Escrituras, o Deus do cristianismo é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas na deidade. Essas 3 pessoas são um só Deus, verdadeiro e eterno, como a Bíblia nos ensina, da mesma substância, da mesma essência, e são iguais também em poder e glória. É importante você guardar essas informações aí desde já. Embora eles sejam iguais em poder e glória, eles são distintos nas suas propriedades pessoais, nas suas funções também, especialmente no plano da salvação, no plano também da criação de todas as coisas, da criação do mundo. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, o autor nos lembra que o nosso Deus é o único Senhor, o Deus uno, embora trino, mas é o único Deus. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus é o texto que embasa aqui o grande ide, a grande missão. Jesus nos lembra aqui, reforça esse ensino, essa doutrina, quando ele diz que aqueles que aceitarem o Evangelho devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, você tem aqui a ministração da bênção. E o apóstolo Paulo fazendo isso, apontando para a existência desse Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim também como nós, pastores, impetramos a bênção na igreja, aos irmãos, após o culto, né? A bênção no Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, como os irmãos estão acostumados a receberem a bênção. Quando a gente fala da doutrina da Trindade, aqui é apenas uma ilustração para melhor compreensão, mas essa ilustração ela não esgota ou expõe todo o entendimento da doutrina da Trindade. Aqui você tem a água nas suas 3 formas, né? Você tem o sólido, você tem o líquido e você tem o gasoso. Desculpe. Embora sejam 3 formas diferentes, cada forma não perde a essência, é a mesma essência. Assim também a Trindade. A Bíblia ensina que cada pessoa da Trindade ela tem a sua contribuição específica na obra da criação e na obra da salvação dos pecadores. Nós vamos ver isso daqui também mais adiante, de maneira mais detalhada para os irmãos. E para lembrar também, o credo apostólico, ou o credo dos apóstolos, ele é fundamentado
na doutrina da Trindade, para vocês saberem que essa doutrina não é nova, é uma doutrina ainda da época dos pais da igreja. A doutrina da Trindade, quando diz creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo e creio no Espírito Santo. Então o credo apostólico já desenvolve, já traz também esse ensinamento que é muito importante. Bom, essa doutrina de maneira explicada, vamos entender melhor. Embora a questão aqui do termo, do termo Trindade, muitas pessoas negam essa doutrina por dizer e argumentar que esse termo não existe nas Escrituras. De fato, ele não aparece, ele não existe nas Escrituras. Mas, embora não haja esse termo nas Escrituras, o termo Trindade, o ensinamento da existência do Deus Trino é muito claro. Não se pode negar, não há como negar a existência do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque não há esse termo teológico nas Escrituras, o termo da Trindade. Portanto, é o que eu vou dizer aqui, não justifica negar a Trindade alegando a inexistência do termo na Bíblia, o termo teológico, considerando as evidências do Deus Trino, que são claríssimas na Bíblia, a existência do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu vou mostrar isso também para os irmãos, essas evidências. Esse termo teológico, ele não aparece à toa, ele não é do nada assim, ele tem um embasamento bíblico. Embora o termo não apareça lá, mas ele está fundamentado em todos esses textos aí e em outros mais também. Você tem, por exemplo, o primeiro texto aqui de Gênesis 1, 26. O que esse texto traz para nós? Aqui você tem a presença da Trindade na obra da criação. É muito importante isso, você entender que a Trindade ela não coopera apenas na obra da salvação, no plano da salvação, mas também no plano da criação, ou seja, na criação e na redenção, o Deus Trino trabalha junto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos, tanto na obra da criação quanto na obra da redenção, na obra da salvação. Então você tem em Gênesis 1, 26, quando aparece o termo lá no plural, a Trindade conversando entre si, façamos, por exemplo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deixa eu confirmar se é esse texto aqui exatamente, o versículo 26 do capítulo 1. Exatamente, olha só, Deus falando, conversando entre si, a Trindade. Façamos o homem à nossa imagem. Nossa imagem. Então a existência do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mesmo antes da criação do mundo. Não podia ser diferente, porque Deus é eterno. Você tem o capítulo 11 de Gênesis também, que vai mostrar essa verdade. 11, 7, quando você tem lá o episódio da Torre de Babel, quando o Deus Trino diz para si mesmo, vinde, desçamos, confundamos nós, a primeira pessoa o plural, a primeira pessoa no plural, nós, envolvendo a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vinde, desçamos. Então o termo Trindade é um termo bíblico, embora não apareça o termo, mas ele está embasado em todos esses textos aqui. Você tem lá Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, o que esse texto apresenta para nós? A manifestação da Trindade no momento especial da vida de Jesus Cristo, no seu batismo, o Espírito descendo sobre ele como pomba, o Filho ali recebendo o Espírito Santo e a voz do Pai, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, evidenciando, comprovando aqui a existência da Trindade, a doutrina explicada nas Escrituras Sagradas. Você tem um texto de João 14 e 15, João 14, Jesus tratando ali da sua despedida, preparando os discípulos, dizendo que ele precisava
ser morto, voltar ao Pai e enviar o Espírito Santo. Então veja que a Trindade presente e o Filho, que diz que precisa voltar ao Pai e que precisa enviar o Espírito Santo. Você tem o capítulo 15 de João que fala da videira, Jesus mostrando ali que ele e o Pai é um só. Novamente aparece o texto de Paulo aqui, né? 2 Coríntios, da interpretação da bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, 1 Pedro 1, versículo 2, que vai dizer, aos eleitos, né, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Alguma dúvida de que a Trindade, de que o nosso Deus é o Deus Trino? De que a doutrina da Trindade ela está explícita nas Escrituras Sagradas? Todos esses textos aí, meus irmãos, fundamentam então esse termo. Ele está fundamentado, embasado nas Escrituras Sagradas e a própria Bíblia mostrando e comprovando a existência. Então veja só, o Pai é mostrado na Bíblia como sendo a fonte de toda a glória e Ele é o doador das boas dádivas. O salmista, escrevendo em um dos salmos, diz que a terra está cheia da bondade de Deus, né? Então Ele é o doador das coisas boas, das boas dádivas. Ele é a fonte, né, de toda a glória. Esse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6, fala também a respeito desta realidade. Efésios 1 vai dizer, o bendito Deus e Pai, né, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bem espiritual, e por aí vai. Então veja, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Então Ele é a fonte de todo o bem, de toda a glória e o doador. Mas Ele opera, veja, pela mediação do Espírito Santo. O Pai é a fonte de toda a glória, de toda a boa dádiva. Ele doa, mas Ele faz isso através do seu Filho. Trabalha juntos. Então Ele faz isso. Ele é o Criador, mas Ele também cria por meio do Filho. João 1,3, né? Mostrando que Jesus Cristo criou todas as coisas, tudo foi feito por intermédio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então é importante discernir aqui a centralidade e mediação de Jesus na execução das obras do Pai. O Pai é a fonte de toda a glória, de todo o poder, mas Ele opera através do Filho para a criação do mundo e para a redenção do seu povo. A criação do mundo e a salvação do seu povo. Você tem o Filho. O Filho não trabalha sozinho, não opera sozinho, não age sozinho. Ele primeiramente foi enviado pelo Pai para executar a obra da redenção planejada pelo Pai. O Filho é enviado para... Veja lá, João 3,16 fala essa realidade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, né? João 10, 14 e 15 também mostra essa realidade nesse texto também. João 10, um texto muito bonito. O versículo 14, Jesus diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim. Ao versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, a relação entre o Pai e o Filho, e dou assim, ele diz, dou a minha vida pelas ovelhas. Então, veja, Ele é o Verbo, Ele foi enviado pelo Pai, mas somente fala a palavra do Pai. Ele falando aos judeus, ele diz que ele anuncia aquilo que ele ouviu do Pai. Isso é que ele ensina. Então, é a Trindade. A história da redenção, a própria história da redenção, redenção significa a salvação, o plano da salvação. De como Cristo morreu em nosso lugar, que é a mensagem do Evangelho. Crer nessa verdade traz salvação ao pecador. Então, veja, a mensagem, que é o Evangelho, que foi planejado pelo Pai, mas Ele salva através do Filho, né? Então, o Filho foi enviado pelo Pai. E por último, você tem o Espírito Santo, as funções aqui das pessoas da Trindade. O Espírito Santo foi enviado também pelo Pai e pelo Filho para aplicar no seu coração e no coração de todos os eleitos
a salvação, os méritos de Cristo, o sacrifício de Cristo, toda a obra da salvação que Cristo fez, agora o Espírito Santo aplica na vida do povo eleito. João 14, 26 e o 15, 26 também trata Jesus dizendo que precisa voltar para enviar o Consolador, falando ali para os discípulos que quando o Consolador viesse, ele faria com que os discípulos de Jesus Cristo lembrassem de todo o ensinamento para dar continuidade. Então, quando uma pessoa ouve e de coração crê na verdade do sacrifício de Jesus, ela é selada com o dom do Espírito Santo. Então, o Pai salva também por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele ilumina, ele consola, ele inspira, mas ele é enviado pelo Pai e pelo Filho Jesus Cristo. Então você tem o Pai, o Filho e o Espírito trabalhando na obra da redenção, juntos, mostrando que eles têm cada um a sua função, mas isso não separadamente. Estão trabalhando com o mesmo objetivo. Esse selo, o Espírito Santo, é a prova e a garantia da sua salvação também e da habitação do Espírito Santo na sua vida. Veja, alguns querem negar essa doutrina da salvação. Mas negar a doutrina da salvação, ela vai trazer um prejuízo enorme para todo o plano da salvação e também a história da criação, como nós aprendemos, o criacionismo. A negar a doutrina da Trindade é destruir o plano da salvação, que está aí nas Escrituras, né? Se Deus não fosse tripessoal, se Deus não fosse trino, não haveria um Salvador, nem o Espírito Santo para comunicar os propósitos de Deus. Há denominações hoje, doutrinas, seitas, que negam o Deus Trino, que vão afirmar que o Filho não é igual ao Pai, que ele é inferior ao Pai, o Espírito Santo inferior ao Pai e ao Filho. Na verdade, desde o início do cristianismo, já havia pessoas que faziam isso na tentativa de negar a doutrina da Trindade. Eles negavam essa doutrina, mas negar a doutrina da Trindade é negar o cristianismo, é negar a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é fazer um racha, né, em toda a estrutura do cristianismo e do ensinamento bíblico. Então não é impossível você negar a doutrina da Trindade e manter a estrutura ou o cristianismo na sua essência. Veja só, nas seitas não há um plano de salvação, apenas uma série de obras humanas que não justificam o pecador diante da lei de Deus. Nós sabemos que as obras não justificam nenhum ser humano, nenhuma pessoa. As obras dos homens são insuficientes para justificar qualquer pecador diante de Deus para receber a salvação. E ninguém é salvo por obras. A Bíblia é clara nisso, muito clara, né? Nós somos salvos por causa da obra de Cristo Jesus, pela fé nele, que o Espírito Santo aplica em nosso coração e nossa vida. Então, para isso, há necessidade da ação da Trindade, no plano da redenção, no plano da salvação. Então, não se pode negar a doutrina da Trindade e manter o plano da salvação. Então, veja, como eu já adiantei para vocês, negar a doutrina da Trindade é negar a doutrina da criação. E aí, só lembrando mais uma vez, já falamos aqui sobre isso, porque a Bíblia mostra que a criação deste mundo não foi apenas pelo Pai, obra do Pai, mas foi obra do Filho e do Espírito Santo também. Vocês já viram, né, e vocês sabem disso, o próprio texto de Gênesis 1:1 mostra que na obra da criação, no início, no princípio, né, estava lá o Pai criando todas as coisas, o Filho e o Espírito Santo, né? O Filho ele é apresentado nesse texto e também em João 1:1 como sendo o verbo, o logos, a palavra. Como que Deus criou o mundo? Ele falou e tudo veio a existir.
né? O falar aqui é o Logos, é o verbo de Deus. Deus, o Pai, cria o mundo por meio do Filho. A presença do Espírito também está lá. O Espírito pairava sobre as águas. E quando você lê João 1:1, vai lembrar também e confirmar esta realidade da presença do Filho na obra da criação, quando João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui o Verbo é o Filho, e João não nega que o Verbo era o próprio Deus. Meus irmãos, a Trindade nas Escrituras, ela está exposta, ela está clara, não há como negar a doutrina da Trindade, tendo um embasamento sólido para essa tentativa de negar. Então, voltando ainda aqui à doutrina da criação, Deus falou, Deus ordenou, né, o verbo, o logos no grego, ele falou, e do nada tudo passou a existir. Do inexistente veio o existente, né? Vocês se lembram como o Gênesis declara lá como eram todas as coisas, é o caos, né? O tumulto das águas, não havia separação entre água e terra, porção seca, mas Deus ordenou, Deus falou através do Filho e isso veio a acontecer. Então, o Verbo, né, que é o Senhor, Jesus, o Filho de Deus, né, está aí também no versículo 3 do capítulo 1 de João, dizendo assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Veja a clareza aqui, né, desse ensinamento. Tudo foi feito por meio de Jesus Cristo. E mais, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, mostrando e comprovando aqui que Jesus Cristo também participando da criação. O Pai planejou o universo, né? Tudo isso que nós desfrutamos aqui. E o Filho, o dinâmico Verbo de Deus, fez isso tudo vir à existência. Cristo, portanto, não somente é mediador da salvação, você sabe que Jesus, sem crer em Jesus, o pecador não tem a salvação, ele é o mediador para a salvação, mas ele não é apenas o mediador para a salvação, mas também o foi para a criação, sendo o mentor tanto do mundo material, o mundo físico, e também do mundo espiritual, que é o que nós estamos aguardando ansiosamente, o novo céu e a nova terra. Portanto, caminhando aqui para a conclusão, nenhuma pessoa da Trindade, né, trinitária, é um Deus à parte, à margem da Trindade. Então, por isso que nós aprendemos lá em Deuteronômio que há um único Deus. As pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, no contexto, sempre no contexto da Trindade. É o conjunto trinitário que está sendo mostrado aí. Então, no fundo, todas as obras da criação, ou de criação, preservação e redenção, são realizadas pelo Deus Trino. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Jesus diz, né? Eu e o Pai somos um. João 10:30. Então veja, se não dermos a devida importância a essa doutrina da Trindade, o Deus que é revelado nas Escrituras é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você não crê desta forma e não der a devida importância, o objetivo da sua fé será apenas em Jesus, né? Será apenas em um homem e nada mais. Como é para muitos, aliás, que não crê segundo as Escrituras, né? Não crê na Bíblia. Vê Jesus apenas como um homem histórico, né? Que fez parte da história. Mas Jesus precisa ser visto pela perspectiva do Deus Trino. Que mais? Para a gente concluir aqui. Somente a doutrina da Trindade é que faz com que vejamos em Cristo o Verbo encarnado, o Verbo de Deus. Portanto, meus irmãos, o Deus que você crê, o Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, é o único Deus
Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E tenha muito claro na sua mente o seguinte: a criação, tudo que existe, foi feito por meio desse Deus Trino. E a sua redenção também, a sua salvação. O plano da salvação. Deus planejou a salvação, o Filho cumpriu a vontade do Pai e o Espírito Santo aplicou a obra, o sacrifício de Cristo no seu coração, no coração de todo aquele que nele crê. Que Deus abençoe a sua vida em mais esse ensinamento e que você possa ser fortalecido e alimentado na sua fé. Eu quero fazer ainda uma oração pela sua vida. Pai, obrigado por este ensinamento. Obrigado porque o Senhor assim se revela nas Escrituras para o nosso conhecimento, para que nós possamos conhecer a Ti, ó Deus, da maneira correta, como o Senhor de fato é, e isso gera segurança e paz em nosso coração e nossa mente. A fé correta no Deus Trino. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor no meio do teu povo, de maneira especial. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a cada irmão, a cada irmã e aplique a tua palavra no coração de cada um deles. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Estou com saudades de vocês. Até mais.